ressaltando, se você tiver alguma pergunta no decorrer da fala dos nossos participantes, vá registrando aqui no nosso chat, tá bom? E evoluindo aqui nas informações, eu darei sequência aqui nessa abertura, né? Informando que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a dependência química nada tem a ver com mau comportamento, falta de caráter ou de força de vontade. Trata-se de uma doença crônica com a qual o indivíduo acometido acaba sofrendo, né, com distúrbios mentais e físicos. O mais preocupante diante dessa realidade é que o número de dependentes químicos é vasto. Olha o número alarmante: 35 milhões de pessoas sofrendo com transtornos. Isso com base, né, nos estudos e dados de 2021 das Nações Unidas sobre drogas e crimes. E em nosso país, quase 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico. De acordo com pesquisas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, em média, 6% da população brasileira faz uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico. Essa percentagem caracteriza mais de 12 milhões de pessoas. É um número muito grande, né? Segundo um doc, né, que falei há pouco, a cocaína está entre as substâncias químicas mais consumidas entre os jovens de classe média do Brasil. E hoje, 18% da oferta mundial anual dessa droga é consumida por 2,8 milhões de brasileiros, ou seja, 1,4% da população. Altíssimo, né, os números. E a questão do uso abusivo de drogas no Brasil e no mundo é algo complexo e multifatorial, com impactos e reflexos nefastos na vida do dependente, de seus familiares e da sociedade como um todo, que, querendo ou não, é quem está suportando os severos e incontáveis prejuízos e danos produzidos por essa questão. E aí, o que fazer? Como lidar e encarar? Então, nós vamos aqui, né, nessa sequência de lives criada para divulgar e promover a primeira turma de formação em terapeuta em dependência química, com foco na qualificação de um profissional preparado e habilitado para atender essa demanda tão especializada, né? Vamos buscar responder de forma ampla e objetiva, clara, diversas questões relacionadas com a área da dependência química, tá bom? E vamos falar nesse encontro ainda de hoje. O que é droga? O que levanta uma pessoa a usar drogas? Como se tornar um dependente químico? Como resolver este problema tão sério? O que aconteceu para chegarmos a este ponto? E existe possibilidade de tratamento? Esses e outros temas serão abordados durante nossa transmissão, né, contando com a participação reflexiva de todos os participantes a respeito do tema abordado. E nós vamos seguir agora para que cada participante aqui, né, que a gente vai, a partir das perguntas agora, eles se apresentem inicialmente a partir desse primeiro contato e contribua, né, enriqueça as nossas trajetórias, aí, nossas vidas com tais perguntas. Eu gostaria, primeiramente, de convidar Carlos para nos responder sobre o que é droga. Boa noite, meus amigos, boa noite aí para a Liga Terapêutica, Alfredo Rocha e Robson Lima, né, que estão aqui para nos ajudar nessa temática. Eu sou o Carlos Torres, a minha formação é na área de ciências sociais e, como tal, como cientista social, meu objeto de estudo é o ser humano, né, nos seus aspectos antropológicos, sociológicos e políticos. E a política sobre drogas, ela perpassa por toda essa temática aí que nós vamos abordar nesta noite. E também tenho especialização em dependência química, sou conselheiro terapeuta pela FLAC e pela FEBRACT, e estamos aqui hoje para poder trabalhar essa temática com vocês. O que é droga? Bom,
Droga, no aspecto geral, qualquer pessoa sabe responder exatamente o que é droga, né? A pessoa vai lá e fala assim, bom, droga é crack, cocaína e etc. Né? Naquela época lá de trás, né, Robson, era merla e tal, e coisa. Então, as pessoas falavam isso, maconha, né? Mas trazendo para um contexto muito mais amplo do tema e como a Organização Mundial da Saúde traz, né, é qualquer substância natural, ou seja, que é produzida naturalmente ou sintética, produzida no laboratório, que uma vez introduzida no organismo possa causar alguma alteração. Então, quando você traz para essa temática, os olhos precisam abrir muito mais. É por isso que nós estamos trazendo essa pergunta aqui, porque, em geral, as pessoas vão pensar apenas nas drogas pesadas, né? Ou mesmo apenas e exclusivamente nas drogas ilícitas. Mas nós estávamos conversando agora há pouco na problemática do álcool na vida do indivíduo que faz uso problemático dele. O quanto o álcool traz prejuízo para a nossa sociedade. E é uma droga lícita, socialmente aceita, e ninguém classifica como droga na hora de classificar. Medicamentos também, uso inadequado, uso de medicamentos da forma inadequada, uso sem receituário médico, é largamente utilizado pela nossa sociedade, inclusive especificamente como droga, não só como uma droga capaz de resolver ali uma dor de cabeça, uma dor no músculo, outras coisas, mas para se drogar mesmo, né, se usa muito medicamento. Então, droga é tudo isso, tá? Então, às vezes, até a Coca-Cola. Então, eu gosto sempre de usar a expressão seguinte: toda vez que eu vou falar dessa temática, eu gosto de incomodar as pessoas. Eu quero incomodar todo mundo. Eu não quero deixar ninguém acomodado, até mesmo o usuário dependente de chocolate. Eu quero incomodar essa pessoa, né? Para que ele compreenda que se isso se ele for um usuário problemático, ele vai ter problemas de saúde lá na frente, em razão do uso de um chocolate, que ninguém discrimina ele por isso. Ok? Bom, resumindo geral, tá aí. É isso. Vamos passar a palavra para o próximo, Alfredo? Sim, por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo, trabalho com dependência química já há algum tempo, né? E já trabalhei em serviço público, já trabalhei em serviço privado, já trabalhei... E atualmente eu tenho uma clínica de atendimento em que eu presto serviço de psicologia para o Corpo de Bombeiros, né? E a gente tem algumas atuações aí também fora, consultório, e a gente tem visto muito isso, né? O Brasil, o Carlos já falou que é droga, né? Essa questão de toda substância que efetivamente modifica algum tipo de comportamento, alguma coisa, né? E aí não vale muita gente lembrar, viu, Carlos? Eu acho que você vai lembrar, e talvez algum também lembre aqui, professor Jamil Izzi, né? Uhum. Professor Luiz Perillo, também foram duas pessoas que começaram aí essa batalha, se falar sobre drogas de uma forma mais estruturada. Professor Izzy da UFG, né, Faculdade de Farmácia da UFG, Goiás Leite, né, que é outro baluarte aí, o Cesário também, são umas pessoas aí que a gente precisa lembrar. Vera Morcelli. A professora Sônia Maria. A professora Sônia, são algumas pessoas assim que já fazem parte dessa luta, que já iniciaram esse trabalho, esse diálogo, né? A doutora Cláudia Rocha, que tinha lá a Escola Sem Drogas, que era
excelente lugar de debate e tal, e essas coisas foram se perdendo, né? Mas o que é droga, né? É essa questão de qualquer substância, efetivamente, mas aí, Aline, eu queria acrescentar uma questão aí, não é uma substância qualquer, é uma substância que causa prazer e que dá alívio. Esse é o grande mote, né? Então, essa questão do alívio e do prazer. Então, não é qualquer substância, são as substâncias que trazem prazer e alívio. Alívio de uma dor, de alguma coisa, seja física ou seja emocional, e as dores emocionais, as dores da alma, né, estão cada vez mais doloridas, né, igual a solidão, igual a frustração e assim por diante, né, o isolamento, né, o abandono, essas dores da alma estão cada vez mais doloridas. Então, a droga é qualquer substância, né, que traga um alívio, mas que, usada de uma forma abusiva, de uma forma inadequada, vai criar uns efeitos colaterais. E aí, lembrando o professor Jamil dizia que ele falava, né, que acho que acreditei até que não seja dele essa frase, mas o que vai diferenciar o veneno do remédio é a dose. Tá? Então, o que vai diferenciar o veneno do remédio é a dose. Então, a droga, nesse sentido, ela é boa porque ela traz o alívio, ela traz alguma coisa. Mas a dosagem e o uso indiscriminado dessas substâncias... A forma de uso. A forma de uso. Aí a gente vai falar, mas e a cocaína Só que não existe, né? Nenhum uso seguro e adequado para essas substâncias, né? Então, são coisas assim que a gente tem que começar a entender e a estudar e assim por diante. Hoje, por exemplo, tem do que é droga, por exemplo, tem esse debate sobre a questão da cannabis medicinal. Né? A coisa é tão subliminar, tão, assim, acho que feito propositalmente, que a cannabis, ela é uma planta, né? Que está lá, é uma planta, ponto. E ela tem utilidades, inclusive para fazer fibra de tecido, cordas, uma série de coisas, né? Um dos produtos ou dos subprodutos da cannabis é a maconha, né? Que seca, prensada, vira maconha, né? Só que a droga, a medicação que vem, não é a medicação da maconha, é a medicação da cannabis. Mas eles já colocam lá maconha medicinal. Por quê? Porque aí você já abre uma porta para, se é medicinal, faz bem, então posso fazer uso recreativo. Então, são questões subliminares que a gente está vendo, que a gente está escutando isso, inclusive reproduzindo isso na mídia, né? Essa questão. A cannabis é uma coisa, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, até veneno de cobra é remédio, né? Mas ninguém vai lá e fala, vou aqui ser picado por uma cobra. Então, as drogas hoje, elas têm um papel cada vez mais forte, mais poderoso na nossa sociedade, e acho que o Carlos falou muito bem, porque a gente tem também que destacar a questão da medicação, né, que é uma outra questão também fundamental, mas porque a sociedade está cada vez mais sofredora e sem capacidade de enfrentar essas dores. Então, elas utilizam algumas coisas para enfrentar isso. E a droga atende esse papel maravilhosamente bem, né? Nós não estamos mais suportando nem a dor física, nem a dor emocional como a gente suportava antigamente. Então, nesse momento, a droga, toda, seja ela qual for, entra aí de uma forma maravilhosa para atender essa defasagem, ou essa lacuna, ou essa incapacidade de viver com a nossa própria dor, né? E a partir daí a droga começa a ter esse poder tão grande, esse avanço na sociedade como nós estamos vendo. Perfeito. Bom, nós vamos ouvir também o Robson Lima, né, como leigo, mas que vivenciou na pele todo esse processo, né, trazer aí a sua contribuição para essa pergunta, primeiro fazendo aí também a sua apresentação, Robson. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Carlos. Obrigado aí pelo convite, né? É um privilégio estar aqui participando com vocês, trazendo reflexões sobre esse tema que é tão importante, né? Muito citado em meios excluídos e pouco citado nas grandes mídias e nos grandes holofotes.
Bom, eu me chamo Robson, como já foi apresentado, eu sou produtor audiovisual, né, adicto em recuperação. Nesse momento, até era para me estar na nossa reunião do nosso grupo de autoajuda, que a gente participa, que é realizado toda quinta-feira, mais ou menos nesse período, horário. E hoje eu não trabalho diretamente hoje mais com prevenção, porque hoje eu trago uma dedicação maior para a minha recuperação, né? Que ainda uma coisa que eu vou ter que fazer para o resto da vida, não tem mais volta. Já é uma coisa que já é aceita já pela minha vida, né? Eu já aceitei que é uma coisa que eu vou ter que lidar com ela sempre, né? Antigamente, eu lembro, a primeira vez que eu fui lidar com essa consequência de recuperação de frente, e eu numa sala de aula com o pastor Carlos lá, e, né, inocente de tudo, fui questionar, eu ouvi as pessoas falando que a droga não tinha cura, né? E na época eu estava liberto pelo sangue de Cristo, eu não aceitei de forma alguma, né, aquela posição que foi revelada naquele momento. E lógico que eu manifestei daquela forma naquela época, porque tinha muita imaturidade quanto ao tema, porque ainda estava vivendo, né, o início do meu processo de recuperação. Isso já tinha 20 anos, já tinha uns 3 anos que eu já tinha passado por as 9 casas de recuperação. Então, eu achava que sabia de tudo, né? E, na verdade, eu estava no início ainda do processo, e acabei de passar pela sala, tem um longo caminho ainda pela frente, que só vai terminar quando eu ir para a glória, né? E, enquanto isso, a gente vai procurando superar, vai procurando ajudar. Hoje, né, eu carrego com várias sequelas, né? Eu carrego sequelas, né, na minha vida financeira, na minha vida psicológica, na minha vida profissional, né? E o reflexo maior, um dos reflexos maiores que hoje eu trago isso também é o reflexo familiar, né? Hoje, minha filha também, que hoje também está na carreira, no empenho da recuperação. Graças a Deus, hoje eu posso participar da recuperação da minha filha. E, assim, não participar, ela caminha junto, né? Eu vou caminhando de cá, e ela caminha de lá, e ela me fala dos problemas dela, e a gente vai caminhando junto. E assim vai ser minha vida. Não tem outro caminho, né, a seguir, não tem muita coisa para explicar. Foram decisões que a gente tomou no início, né? E que agora a gente vai ter que conviver da melhor forma possível para sobreviver de forma saudável e não enlouquecer. Dentro da pergunta o que é droga, o que foi a droga na sua vida, para poder ficar claro aqui para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo? Rapaz, para falar assim, de uma forma bem franca, a droga foi uma das coisas mais gostosas que já aconteceu na minha vida, né? Mais reveladora. Eu tive momentos muito importantes na minha vida que foram transformadores. Uma foi quando eu conheci Jesus, e a outra foi quando eu conheci a droga, sabe? E a droga, ela entrou na minha vida justamente com o subterfúgio de alivio. Nunca foi coisa de lazer, não, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim que carregava minhas frustrações e minha vida muito à flor da pele. Toda vez que isso acontecia, era na droga que eu encontrava consolo, né? E a droga me consolava muito bem, né? Quando eu estava muito triste, eu estava com algum problema, a droga sempre resolvia, e resolvia rápido, resolvia fácil, né? Era uma coisa que eu tinha sempre na mão. E o prazer, cara, assim, até hoje, né, eu sou fumante, e hoje minha relação com o mundo das drogas é bem mais ampliada, né? Até por ter hoje consciência que droga é o puro meio de você implantar dopamina no seu cérebro, no seu corpo, e se sentir bem, né? E
eu me sentia muito bem com a droga, tão bem, mas tão bem que eu esquecia da minha saúde, que eu esquecia da minha vida social, da minha vida financeira, esquecia de tudo. Então, é uma fantasia que você veste, que está certo, é um sonho que você está ali sonhando, enquanto está ali, está maravilhoso. É igualzinho o País da Alice das Maravilhas, e o coelhinho chamando você, vem, vem, aí você vai atrás, aí tem um cogumelo lindo, grande, fofo, né? Mas ali por trás tem todo um plano ali que é para matar a Alice, né? E a gente vai seguindo a vida dessa forma. Bacana essa analogia. Perfeito. Maravilha. Devolvo a palavra aí, Aline. Quer partir para a próxima pergunta? Sim, vamos partir. Na atividade, logo estaremos respondendo aí sua pergunta também, tá? E entra até no que foi pertinente a fala agora do Robson, né? O que leva uma pessoa a usar drogas? Robson, continua nessa pergunta para nós e na sequência passamos para os nossos demais colaboradores aqui da noite, pode ser? O que leva uma pessoa a usar drogas? Bom, no meu caso, eu fui criado numa família muito pacata, sabe? Muito pacata. Meu pai é um homem de Deus, né? Apesar de todo, né, pessoa ter seus problemas, sua crise, mas a gente nasceu no lar assim, bem rígido, aquele lá que a gente não podia brincar na rua, né? Então, a amizade com um colega de escola era muito pouca, era aquela assim, coisa rédea custa mesmo. Dona Maria, mesmo, minha mãe, não sei se ela, até eu acho que ela deve estar participando aí na live, minha irmã, elas conheceram bem, a minha irmã sabe que a gente era de uma família muito rígida. E eu sempre fui muito afoito, né? Muito afoito, sempre gostei muito de descobrir as coisas e gostava sempre de estar me descobrindo, né? E eu, muito cedo, eu achei que eu gostava, que eu era um músico, que aquilo era o meu caminho, e aí vieram algumas companhias com isso, né? Dessas viagens. Assim, tudo que você faz escondido, né, dos pais, na adolescência, tudo que você faz ali escondido torna ali o adolescente, qualquer pessoa, ao contato muito rápido com a droga, né? Então, começou com isso, de eu querer esconder as coisas do meu pai, que meus pais não deixavam fazer. Então, eu dizia, pai, eu quero ensaiar, porque vai ter um evento, eu quero cantar nesse evento, aí meu pai não deixava, eu escondido. Desse escondido, o que custava ali rolar um baseado? Então, o baseado entrou, quando o baseado entrou na minha vida, foi uma coisa assim, super normal. Ali com meus amigos e tal, enfim. Aí, quando a droga ali entrou mesmo de cabeça, quando foi aquela parte danosa na minha vida mesmo, que foi o crack, aí foi justamente essa questão da decepção. Eu sofri um trauma aí quando eu cheguei aqui em Goiás muito grande, e esse trauma acabou desencadeando. Eu só fui descobrir mesmo muita coisa para que hoje ajuda na minha recuperação, e isso eu descobri em menos de um ano, que eu não sabia, é que eu carregava uma depressão crônica, né? Eu até tinha falado com o Roberto, né, que é uma pessoa que a gente trabalha junto, que é uma pessoa que me acompanha, que me ajuda muito. Aí ele falou para mim, Robson, nós vamos te ajudar, nós vamos te levar no psicólogo. Aí eu falei, cara, eu já fui muito psicólogo, já fui de igreja, já fui, né, entre pessoas muito orientadas. Eu queria, assim, ver a opinião de um que eu nunca ouvi, que era de um psiquiatra. Aí, nessa primeira consulta que eu fiz, psiquiatra, aí identifiquei, ele foi diagnosticado lá com essa depressão crônica, né? Então, sempre que eu me afundar, eu tenho esses traumas melancólicos muito profundos, né? E esses traumas melancólicos profundos que eu tenho, assim, me atrapalham demais. Então, eu jamais iria relacionar isso lá no meu passado, com esses traumas que eu sofri, né? Que é viver longe das minhas filhas, ter saído do estado onde eu nasci para tentar viver em outro lugar, sem nenhum tipo de profissionalização. Então, assim, toda essa construção
nasceu daí, de uma família pacata, que fechava demais, né? Achava que proteger demais os filhos iriam prevenir com que eles entrassem no mundo, e aí tem sempre o pecado da adolescência, que o aluno vai, as amizades, né? E no meu caso, que eu só fui descobrir hoje, traumas psicológicos, traumas mentais, que é uma coisa que hoje eu coloco mais como culpada como os maiores problemas que a gente tem envolvendo dependência química hoje no Brasil é justamente a despreocupação com a saúde mental da sociedade brasileira. Alfredo, faça uma contribuição para essa pergunta, por gentileza. O que leva uma pessoa a usar drogas? Pois é, eu acho que o Robson ele traz uma colocação bem interessante, né? Você vê que não é um fato, né? Quando você coloca no texto inicial lá, é multifatorial, né? Então, esse talvez seja um dos grandes problemas, né? Quando você tem uma epidemia de Covid, por exemplo, você tem ali, né, todo um comportamento, né? AIDS, por exemplo, né? Você tem todo um comportamento de risco e que você pode ver, você pode entender. Quando você tem um outro tipo de epidemia, de gripe, de comportamentos. Agora, as drogas não, elas são multifatoriais, elas são muito individual da história de cada um, né? Então, assim, a gente pode fazer o que leva uma pessoa a usar droga, talvez seja esse conjunto da obra, que a gente só vai entender mesmo nessa perspectiva pessoal, individualista, né? É quando a gente vai lá e individualiza cada tratamento. Daí vem a dificuldade que a gente tem da prevenção, dificuldade que a gente tem de fazer as políticas públicas em relação a isso. O caso do Robson, acho que ficou muito claro para ele, né? E o mais importante disso é que ele conseguiu entender isso, né? Ele viu essa doença de base psiquiátrica, ele entendeu isso, ele viu a dificuldade, entendeu que o caminho não era esse, apesar de ser a causar alívio, ser uma coisa positiva, ele entendeu que não era isso e a partir daí procurou outras soluções, né? Mas o que vai levar hoje assim, de linhas gerais, se você me perguntasse, é exatamente a incapacidade que as pessoas têm de lidar com a própria dor, né? A própria dor. E a sociedade, o estilo de vida, né? O modelo de sociedade que nós estamos vivendo isso, está impondo cada vez mais isso. Se você fosse me perguntar, Aline, uma palavra para definir o atual estilo de sociedade que nós temos, essa palavra seria velocidade. Né? Seria velocidade. E você se manter atualizado e acompanhando isso é muito complicado, né? É muito difícil, é muito desgastante, é muito estressor, né? E aí as drogas, elas vêm aí, as substâncias, né, que causam essas alterações do comportamento, elas vêm. É até interessante se observar, por exemplo, a maconha é o quê? Uma droga depressora do sistema nervoso central. Pessoas muito ansiosas, e a nossa sociedade hoje está repleta de gente ansiosa, né? E você tem a cocaína que te mantém como estimulante do sistema nervoso central. E a partir daí você precisa estar estimulado, porque você não pode perder nenhuma festa, você tem que estar bem, você tem que estar produzindo. Então, o estilo de vida que nós temos hoje, né, ele leva muita gente, ele de uma forma subjetiva, subliminar, indireta, e muitas vezes de uma forma muito direta mesmo, ele leva a gente aí a gente fazer essa busca aí de algum alívio, né? Como diria lá o Engenheiros do Havaí, né? Alívio imediato, né? E a droga tem esse papel, né? Só que o preço que ela cobra ninguém consegue pagar, né? É evidente. Antes do pastor do Carlos fazer a contribuição, né? Eu gostaria de devolver a fala aqui com o Robson, que levantou a mão, por gentileza. Pode abrir seu áudio, Robson. Isso. Eu queria só contribuir aí com a fala do nosso amigo. Alguns dias atrás, a gente estava realizando uma live, uma entrevista com a doutora Eliana e o doutor Nelson Numi. E aí a gente estava falando sobre a possibilidade, né, de estar sendo aventando com a vacina contra o crack, né? E ela trouxe uma coisa assim que realmente foi a mesma preocupação. Eu falei, poxa, você aplica uma vacina numa pessoa dessa,
E aí, o que você vai fazer depois com a angústia da pessoa? Né? Como é que você vai fazer se você vacinar um dependente químico para ele parar de usar droga? E aí, o que você vai fazer com a angústia do dependente químico? Como é que você vai tratar ali a ansiedade dele da droga? Como é que vai ser esse processo? Então, quando você olha a droga nesse fator positivo, do que é o tratamento, o que ela é no seu ideal, no que é esse conjunto de artifícios da qual ela se manifesta na vida de das pessoas, sem levar em conta os traumas mentais, sociais que são vividos e enfrentados hoje pela sociedade. Perfeito. Sei. Quero só fazer uma contribuição nisso que o Robson está falando aí. Você pode fazer uma comparação disso aí com a cirurgia bariátrica. Né? Você tem a questão da obesidade, você vai lá, faz a cirurgia, e a partir daí, automaticamente, você vai emagrecer. Mas o que você faz com aquele significado da comida para aquela pessoa, do alimento para aquela pessoa? Então, aí começam os problemas, ou o ganho de peso, ou desenvolver outros comportamentos, como, por exemplo, a questão do alcoolismo, e, em alguns casos, até situações de suicídio. Então, é essa questão mesmo, né? Não existe esse caminho fácil, esse caminho simples, né? Existe o caminho que a gente precisa trilhar. Então, dá para você fazer uma comparação entre essa questão da vacina, que eu acho até que preciso conhecer mais, mas interessante, mas é a mesma questão da bariátrica, né? É a mesma situação. Só para complementar isso aí. O que remete para a primeira pergunta nossa, né? O que é droga? Né? Então, droga para essa pessoa, o que aliviava a dor dela é exatamente a comida. Tirou a comida dela, agora ela está numa situação complicada. Né? E isso acontece muito, eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas sofrendo as angústias de não poder comer mais. Né? Porque às vezes até eu digo que eu acho que o tratamento não foi adequado. A bariátrica primeiro teria que acontecer na mente. Porque justamente é esse aspecto que eu tenho observado do ser humano. E até dentro da psicologia está muito bem claro. O ser humano ele vai passar a vida inteira dele buscando prazer e fugindo da dor. Né? Busca de prazer e fuga da dor. Eu até uso a expressão de que a gente vem ao mundo através de um prazer intenso, né? Na concepção e de uma dor do parto. Na sequência, esse ser humano vai sempre buscar prazer e vai sempre fugir da dor. Né? E a droga cumpre esse papel assim, embora sendo, como o Robson muito bem colocou, que é algo ilusório, mas ela cumpre esse papel de forma fantástica, né? Melhor do que o chocolate, melhor do que a Coca-Cola, melhor do que a comida, melhor do que sexo, melhor do que qualquer outra coisa. A droga vem cumprir esse papel, vem responder essa lacuna do ser humano. Porém, como Robson bem colocou, o problema é o preço que ela cobra. Esse é o problema. Né? Eu acho que é muito mais com isso que nós estamos lidando. É com o preço que o ser humano paga por usar drogas. É com o preço que o ser humano paga, que eu estava pagando, por exemplo, dando mau exemplo para os meus filhos, perdendo a minha família, por gostar de beber com meus amigos. Né? Como eu disse aqui no início, eu bebia socialmente, né? Mas o preço desse beber socialmente exageradamente, como eu fazia, né? Era um preço altíssimo. Né? Então, esse é o grande problema, é o grande dilema, e talvez esse deva ser o foco de atenção. Não é só retirar a droga da pessoa, não pode, o foco de atenção não pode ser só retirar a droga. O foco de atenção tem que ser o que essa pessoa coloca no lugar. Né? O que essa pessoa vai colocar no lugar. Para mim, funcionou
resumidamente, eu poderia dizer, Deus entrou na minha vida no lugar do álcool. Mas vai ter outras pessoas que são outros fatores, é claro, e isso tem que ser respeitado dentro de um processo de tratamento. Mas o que leva uma pessoa a usar drogas é um conjunto de fatores, né, que precisa ser levado em consideração, especificamente o que está lá dentro dos sentimentos, das emoções, das vivências dessa pessoa, e em especial das vivências familiares desse indivíduo, né? Porque na fala do Robson, que mesmo ele traz essa questão familiar, né, que compromete muito, inclusive compromete o tratamento, quando esse indivíduo, às vezes, não tem nem para onde voltar. Ele vai voltar para onde? É por isso que a questão lá do crack, da Cracolândia, nunca termina, né? Porque a maioria daqueles indivíduos não tem para onde voltar. Seu áudio está fechado, Alfredo. Carlos, só queria fazer um comentário. Essa sua teoria de que o ser humano busca o prazer e evita a dor é frontalmente contrariada pelos torcedores do Vila Nova. Viu? Então, talvez gosta de sofrer. Frontalmente contrariada pelos torcedores do Vila. Wender, dê sua contribuição, por gentileza. Dentro dessa pergunta, o que leva uma pessoa a usar drogas, quando a gente está lidando de uma forma mais aprofundada, ou vou dizer assim, técnica, né? A ideia aqui não é a gente vir aqui fazer uma discussão muito aprofundada e técnica, mas de vez em quando a gente precisa, né, fazer isso. A gente trabalha, por exemplo, com os fatores de risco. A gente precisa entender que existem fatores de risco. Perfeitamente. Já foi respondido aqui. O que leva uma pessoa a usar droga? Múltiplos fatores. É uma questão multifatorial. Existem múltiplos fatores conduzindo essa pessoa, vamos dizer assim, a ter a sua relação com a sua realização com a droga. Agora, a gente não pode ignorar que existem fatores de risco, né? E dois grandes fatores de risco que a gente pode apontar. Um é a família. Não estou dizendo que a família assim, filho de peixe, peixinho né? Eu nasci num lar que usa droga, ou que faz abuso, por exemplo, de álcool ou de qualquer outra droga, necessariamente eu vou me tornar um usuário abusivo. Não. Mas ter esse fator aumenta os riscos, né? Assim como, por exemplo, viver numa sociedade que hiperestimula, uma sociedade que facilita, uma sociedade que vai, de alguma maneira, que inclusive nem sabe lidar, nem sabe discutir, nem sabe tratar essa questão, né? Muitas vezes você fica parecendo torcida de futebol, né? Já que tocou aí no Vila, né? Torcida do Vila, de um lado, e a torcida do Goiás do outro, tentando disputar quem está mais certo, quem tem a última palavra, né? Ou no proibicionismo, ou no liberalismo, né? Na liberação, por exemplo, das drogas. No meio dessas duas disputas, existem fatores de riscos produzidos pela própria sociedade, que vai produzindo cada vez mais pessoas com a necessidade de buscar quase que de uma forma irresistível esse universo das drogas. Como o Alfredo já colocou aqui, por exemplo, uma sociedade ansiogênica, uma sociedade produtora de ansiosos, uma sociedade, né, como, por exemplo, no Brasil, a maioria que talvez já saiba disso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, né, já temos todos os fatores possíveis, um grande fator possível aí, já para nos estimular a buscar esse alívio, a buscar essa fuga, talvez, ou essa realização, que eu acho que nem sempre é fuga, às vezes é realização.
como o Robson bem colocou aqui, que foi o caso dele, foi a experiência dele, e o depoimento dele, que acho que foi muito válido aqui para nós. Mas eu, né, vou reforçar, a gente precisa pensar nesses fatores de risco, sim, porque eles são fatores que podem estar contribuindo para que a gente acabe, vamos dizer assim, tendo como saída ou como meio essa questão, por exemplo, da uso, seja da droga ilícita, como for. Robson, pode fazer a sua contribuição e, na sequência, pode nos responder também como se tornar um dependente químico, tá bom? Por gentileza. Aline, só antes do Robson, desculpe porque, na verdade, eu acho que nós não vamos ter tempo para pontuar exatamente todos esses pontos. O tempo, questão do tempo hábil, tendo em vista que a gente já praticamente respondeu algumas dessas perguntas. Então, se for possível, a gente ir mais para o final aqui, Okay. Inclusive para as possibilidades de tratamento, que a gente acaba englobando, acho que a gente poderia fazer um circuito englobando todas elas. Ok. Se puder, até para nós não perdermos ninguém aqui, por questão do tempo, e também para responder as perguntas que, porventura, estejam sendo feitas. Combinado. Robson, por favor. O que eu ia contribuir já ia até partir um pouco para essa conclusão mesmo do que o pastor Carlos citou, mas só para a gente retornar aqui, para a gente levar esse raciocínio, né? Tanto que o pastor Carlos colocou, o Alfredo colocou essa questão de gestão de emoções, né? Que a pessoa hoje procura como subterfúgio, né? Para levar a vida da melhor forma possível. Aí, o que eu queria, muitas vezes, eu queria contribuir aqui nessa fala, justamente o que a gente vê e esse trabalho aqui no nosso grupo de autoajuda. E o grupo de autoajuda, hoje, para mim, ele, apesar de ser um tratamento que, por muitos, assim, não é muito procurado, a gente lá adotou uma outra abordagem diferente do que é o assunto apenas droga, mas trazendo realmente uma reflexão para a realidade do que é a sociedade com as suas compulsividades, seja ela qual seja, né? Eu tenho minha compulsividade pelo álcool, né? Eu usava maconha, fumo cigarro, né? Eu usava cocaína, mas nenhum dessas drogas eu usava de forma compulsiva, como eu usava o álcool. Hoje, né, depois que eu comecei a fazer o tratamento, como eu já havia feito alguns tratamentos anteriores, em casos de recuperação de não incluir ali nenhum tipo de medicamento, aí quando eu fui no psiquiatra, a primeira solução que ele trouxe foi justamente a medicamentosa. Para quê? Para que eu pudesse voltar a dormir primeiro, porque eu estava em surto, né, psicótico já, estava entrando em surto psicótico, por causa dos traumas. Eu não conseguia dormir, e a outra era tirar a vontade de beber. Só que o que ele fez? Ele me receitou Razapina e Toval. E aí, como eu trabalho com produção audiovisual, trabalho com gente, e aí tem todo esse trauma, né, para gerenciar esse turbilhão de emoções, eu me dei muito mal no tratamento. E aí, cara, o que eu fiz? O que eu tive que fazer? Depois que eu fiz o tratamento, aí, com o auxílio de um amigo, né, eu falei assim, cara, vamos para a academia. Aí eu falei, cara, se eu tenho vontade de treinar, eu acho que fazer algum esporte vai me ajudar. E aí, tomando medicamento, né? Como o medicamento começou a fazer efeito nos primeiros dias, aí eu associei que não era já o medicamento, que era a academia. E parei de tomar o medicamento. E aí foi aquela coisa fofa, me sentindo bem na academia, parei de tomar o medicamento, aí voltei. Eu tomava uma cervejinha só,
Aí, em vez de tomar uma cerveja, eu já tomava mais 2, aí pá, veio a compulsividade. Aí, meu amigo, eu travei de vez. Eu fiquei 4 dias dentro de casa, trancado, sem dar conta de sair na rua, louco. Quando o menino chegou aqui em casa, eu estava olhando pelas brechas das portas. Voltei para o processo medicamentoso. Mas o projeto medicamentoso não me ajudava. E aí, ao que eu tive de recorrer? Eu tive de recorrer como que eu ia justamente gerenciar essas minhas compulsividades. E aí foi onde eu consegui conciliar isso lá no grupo de autoajuda. Que ao invés de tratar o aspecto apenas droga, que lá a gente fala muito do assunto, mas a gente cuida mais, a gente trata, mas até nos outros projetos, está falando assim, trazendo mais essa alusão para que a pessoa possa tratar isso de uma forma mental. Hoje, como que eu carrego meu tratamento? Eu não tomo medicamento. Leva a flor da pele todas as emoções. Mas eu vou utilizando ali os princípios dos 12 passos, aliado ali aos princípios de Cristo que eu carrego na minha vida. E esse gerenciamento da emoção eu apliquei todo na academia. E, ó... Deu certo. Né? Se eu não machucar o ombro e conseguir ir no atleta, eu já fiz, falei assim, cara, é aqui que eu vou me obcecar. É na academia. E lá eu criei essa obsessão, e essa obsessão pegou em mim. Graças a Deus. Eu estou muito feliz por essa obsessão pela academia, por buscar ter uma performance melhor. É só fazer crossfit. Você faz crossfit, Robson, que você fica obsessivo. Não, eu vou na academia. Eu vou pagar para correr na rua, meu irmão. Você está maluco? É verdade. Mas é por isso que essas questões, a gente sempre fala que o tratamento, as possibilidades são multifatoriais. A pessoa usa droga por motivos multifatoriais e deixa de usar drogas por motivos multifatoriais também. Porém, o exercício físico já está mais do que comprovado, né, que ele gera no organismo as substâncias que a droga geraria. Então, naturalmente, você se satisfaz praticando exercício físico, né? Entendendo também que, dentro daquilo que eu venho estudando, né, o dependente químico ele precisa de algo que supra a impulsividade dele. Ele é compulsivo por natureza. Então, em geral, se ele não fizer essa substituição, naturalmente ele vai voltando até voltar ao uso problemático novamente. Em geral, é isso que acontece. O Alfredo levantou a mão. Isso, por favor, Alfredo. Eu só queria, já que nós vamos dar uma acelerada aí para abrir para as perguntas, eu fiz uma busca lá do Corpo de Bombeiros, fazer um comparativo de 2020, 2021, 22 e 23, sobre 3 questões, né? Transtornos mentais, intoxicação exógenas, que vem aí a questão das tentativas dessa questão do uso de drogas e as tentativas de autoextermínio. Em 2022, nós tivemos no ano 1.239 casos de atendimento de transtornos mentais no Estado. Em 2021, esse número subiu para 1.597. Em 2022, foi para 2.139. Em 2023, em final de novembro, nós já estamos com 2.196, ou seja, é uma crescente dos atendimentos, ocorrências de transtornos mentais do Corpo de Bombeiros. Vale dizer que é todo o Estado, mas são só os que são atendidos pelo Corpo de Bombeiros, sem contar a SAMU e sem contar os que nem são atendidos, né? Uhum. Para intoxicação exógenas, que aí vem a questão do alcoolismo e de drogas. Nós tivemos em 2020 982 casos, em 2021 1.174, em 2022
1.444, e até final de outubro desse ano, 1.245. E para a questão de suicídio, em 2020, 1.191 tentativas de suicídio, sem contar os que foram feitos, né, realizados realmente. Em 2021, 1.344. Em 2022, 1.379. E até o mês passado, outubro, né, nós estamos com 1.220. Então, você vê que os nossos números aí, nessa parte de saúde mental, eles estão cada vez mais complicados. E nós estamos falando de corpo de bombeiros, nós estamos falando que não são todas as cidades que têm corpo de bombeiros, ou seja, que não tem o registro das ocorrências. Então, a gente pode multiplicar esses números aí fatalmente por 2, né? E se a gente... Então, é para a gente ver a dimensão, né, do que nós estamos efetivamente enfrentando nessa questão de saúde pública, nessa questão principalmente de saúde mental. E a dependência química é um dos grandes transtornos aí de saúde mental, né? Porque ele está associado a vários outros transtornos, a dependência química. Só queria fazer esse adendo aí, Aline, que achei pertinente aqui, até para a gente caracterizar a importância disso para entrar no próximo tópico, né? Que é as possibilidades de tratamento, né? Só para o Robson fazer um fechamento, que ele abriu mão, então, para a gente dar continuidade aqui, por gentileza, Robson. É muito rápido aqui a contribuição no que o Alfredo falou, citando esses números. Aí a gente que está aqui trabalhando direto com o fluxo, né, recebendo, trabalhando com prontuário de dependente e tal. Aí você pega cada uma dessas consultas que você vê aí, que você já tem um número, aí de muitos desses casos, de cada caso desse aí, você triplica um atendimento que não será feito, que são os codependentes afetados de cada um desses números, que são extremamente ligados ao transtorno mental que é causado pelo ente, que é o codependente, a família. E aí, quando você vai olhar esse número assim, você vai pensar, nossa, é gente demais. Muita gente. 35 milhões. Quando a gente falou aqui que o problema é sério, gente, cigarro leva 8 milhões de pessoas por ano. 8 milhões, não é pouca gente, cigarro. Desses, média de talvez ali uns 20% dessas pessoas não são fumantes diretos, são fumantes passivos. E morreram em razão do cigarro, mas não são fumantes. A mesma coisa o álcool, lá cerca de 3 milhões, as últimas pesquisas que eu fiz, 3 milhões de pessoas por ano no mundo. Né? Desses, boa parte também não ingeriu álcool, mas foram vitimados pelo álcool, porque alguém bêbado estava dirigindo e matou a família toda, ou matou outra família, enfim. Então, esses números são espantosos. E quando o Robson traz essa questão aí da codependência, também é outro problema sério da questão das drogas. Quando a gente fala aqui que o problema é sério, é porque é sério mesmo, né? E até, né, a gente está nem tendo tempo aqui, porque seria muito bom a gente falar do que aconteceu para a gente chegar nesse ponto, né, que nós chegamos aqui. A humanidade, de certa forma, perdeu o time, perdeu o rumo e perdeu o controle. Nós estamos aí descontrolados nessa área. Sim. Aline? E, com base no que nós já compartilhamos, né, já explanamos bastante aqui todos esses pontos aqui já que estão em tela, e acho que nós podemos avançar, assim, aqui para o contexto, né, de existe possibilidade de tratamento? Os nossos convidados da noite, por gentileza, direito de voz. A questão de tratamento, sabe, a gente tem demais. Agora, o que a gente tem que preocupar, mas não é só na questão de tratamento, é a forma da busca do tratamento seguro. E hoje, no Brasil, a gente, infelizmente, está sofrendo aí vários ataques
que estão dividindo. Depois que veio, infelizmente, a pandemia, a fatalidade do coronavírus, a gente viu um fenômeno acontecer no Brasil, que é a ciência e o sofisma fazerem com que a ciência se dividisse, né? Então, ali, você tinha as pessoas que eram, os médicos que eram a favor da cloroquina, os médicos que eram contra, os médicos que eram a favor do... Então, hoje a gente também vive esse mesmo perfil danoso na sociedade, que é essa divisão hoje, como é tratado. Não sei se é do conhecimento de vocês, no dia 17 agora vai haver em Brasília uma manifestação contra as comunidades terapêuticas, e as comunidades terapêuticas estão sendo tratadas hoje como os manicômios, né? E aí, quais são as possibilidades de tratamento? Justamente seriam de grande ajuda as comunidades terapêuticas e as suas atuações. Porém, as comunidades terapêuticas são muito fracas porque não têm estruturas, elas não têm o incentivo adequado para que manter as portas abertas no tratamento saudável. Não todas as comunidades, mas, né, tem uma grande gama Então, alguns dias atrás, a gente viu aí no Fantástico uma reportagem falando sobre as comunidades terapêuticas e a gente viu um ataque, sabe, fenomenal ao trabalho das comunidades terapêuticas idôneas, né, que muitas eu conheço, muitas eu participei, estão abertas até hoje, cuidando, salvando, comunidades que entregam resultado de recuperação, né? Mas hoje a mídia traz esse perfil negativo, né, de algumas comunidades que acabam, que são clínicas, que entram na seara do tratamento como comunidades terapêuticas e levam essa fama. Então, a comunidade terapêutica hoje, fortalecida pela comunidade, ela pode resolver muito impacto, né, traumático que a droga causou, que já está causada. É uma coisa irreversível. Isso aí que a gente vê na rua, gente, esses meninos lá na rua, lá, que vocês vêem na rodoviária, isso não vai acabar não, viu? Se não adianta você ter 10 anos, nunca vai acabar aquilo lá. Aquilo lá nunca vai acabar. E aí, o que acontece? Então, a gente vai tendo essa luta paliativa, né, que a comunidade terapêutica o governo não tem estado o incentivo, né, que deveria ter, tanto do Estado como da comunidade, porque a comunidade, o que ela conhece da comunidade terapêutica? O que o Fantástico falar. O que a Globo falar. O que uma candidata lá, de um partido, seja lá com o seu psicólogo falar, é isso que a sociedade sai. Então, a comunidade vai continuar sem participar da comunidade terapêutica, que é a única saída. Para a comunidade terapêutica é a participação direta da sociedade. E a outra questão que eu queria colocar aqui, na questão do tratamento, é justamente que, já que a gente já vai ter esse trauma que a gente não vai dar tempo de resolver, é a falta de aplicação de prevenção. Né? Antigamente, quando eu trabalhava com o pastor Carlos, a gente tocava um projeto nas escolas. Né? O projeto, primeiro foi as palestras, né, que a gente fazia, depois veio o Clube Love. Sim. E aí a gente já tinha um perfil que a gente já tinha assim, olha, a gente vai chegar lá dentro, mas a gente não vai falar de Jesus. A gente vai lá e a gente vai falar de manifestar o amor de Cristo, mas não vai falar. A gente cantava música sertaneja, a gente relacionava e tudo. Olha, isso que a gente fazia lá na época, se fosse mesmo a gente, com todo esse cuidado que a gente tinha de não falar de Cristo nas escolas, para não levantar assim, aquelas coisas, se a gente fizesse isso hoje na escola, não dá mais para aplicar. As escolas fecharam as portas, você não vai mais conseguir entrar para fazer trabalho nas escolas, você não vai mais conseguir falar com o jovem, porque o jovem hoje está super conectado.
Então, eu acho que tratamento até que tem muito. Mas uma coisa que você... É igual eu falei assim, olha, gente, vamos começar a tratar o pessoal? Vamos. Vai haver transformação? Vai. Pouquinho. Mas vai. Agora, como é que a gente vai fazer com que isso não aumente? Prevenção. Sim. Prevenção. Sem a prevenção, a gente vai continuar vendo o número de dependentes químicos aumentando e ver que cada vez mais os nossos meios de tratamento estão sendo cada vez mais enfraquecidos. E aí eu vejo aí, infelizmente, futuramente, a gente perder aí um grande aporte no tratamento da dependência química, que pode ser aí a prejudicação das comunidades terapêuticas. E no meu tratamento foi muito importante. Alfredo? Esse é o ponto que precisa ser respondido, né? Eu endosso tudo que o Robson falou, mas o que a gente precisa pontuar também, a todos os ouvintes aí, Aline, é o que nós estamos tratando, né? Uma dependência química, ela é uma patologia diferente de qualquer outra, porque quais são as 3 características principais da dependência química, né? É uma doença insidiosa, degenerativa e incurável. Insidiosa significa o quê? Ninguém fica dependente químico da noite para o dia. Ninguém fica dependente químico do primeiro cigarro de maconha que fumou, do primeiro porre que bebeu, intoxicação alcoólica que bebeu, que tomou e tal. Ninguém fica dependente químico nessa situação. Isso é um processo de construção da dependência química, né? E aí a pergunta que a gente tem que fazer, e aí já entra a questão da prevenção secundária, né? Porque a primária é fazer com que as pessoas não usem drogas, né? Nenhum tipo, né? E aí é até interessante. Alguém conhece alguém que nunca bebeu, que nunca usou droga, que nunca usou álcool, que nunca experimentou, né? Aí vem essa questão da prevenção secundária, que é exatamente essa questão de evitar que a pessoa doença, né? E aí a gente tem que falar, e o Robson falou da questão da prevenção, mas a pergunta que a gente precisa fazer é: onde é que estava a família? Onde é que estava a escola? Onde é que estava a igreja? Onde é que estava a comunidade? Onde é que estava o poder público que não viu essa pessoa adoecendo? Esse processo de adoecimento dessa pessoa. Onde é que eles estavam? Tá? Então, a gente começa a ter que começar a responder essas perguntas. A prevenção terciária de dependência química é você fazer o tratamento, tirar a pessoa da dependência e fazer a reinserção dela. E aí vem um outro problema seríssimo, né, que é a questão da reinserção. Então, nós temos assim, desafios que são assim, imensos, né, quando a gente fala de um tratamento de dependência química. Começar por essa destruturação da rede da RAPS, né, ninguém entende isso, né, ninguém entende a dependência química quando a compulsão. E o que é uma compulsão? É uma vontade maior do que a capacidade do indivíduo tem de controlar, tá? Vontade todos nós temos, né? Vontade todos nós temos. Agora, tem certas coisas, e aí, sem querer trazer para o lado religioso, viu, pastor Carlos? Mas a Bíblia dá uma lição para a gente nisso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, né? Tudo me é permitido, né? Mas nem tudo me é lícito, né? Nem tudo convém, né? Então, essa questão dos tratamentos. É uma desorganização, uma falta de organização dos tratamentos, de sequência. Então, quando a gente está falando em tratamento, existe possibilidade, existe uma questão. Agora, nós temos uma carência imensa de psiquiatra. Vou te dar um exemplo disso, vou te dar 2 exemplos disso, viu, Aline? Se você chegar hoje no ambulatório de psiquiatria e de saúde mental da prefeitura, que fica ali perto da Santa Casa, você vai encontrar lá 3 psiquiatras. 3, para atender tudo. Os caras têm uma lista de espera lá de 3, 4 meses. Isso em dependência química. Você tem um pronto-socorro. Não existe. De saúde. Não existe, exatamente. Você tem um pronto-socorro de saúde mental aqui em Goiânia, que atende Goiânia Metropolitana e todo o estado, que é o Vacile Chuto, que é uma carência danada. Você tem os CAPS, um CAPS 3 em Goiânia. Um CAPS 3 em Goiânia, que é o de internação por até 7 dias, podendo chegar a 14. E também, vamos lá, vai até que os números deles, né? Então, nós temos um CREDEC que até hoje não mostrou para que veio. Até hoje não tem significado nenhum aquele CREDEC, nem mostrou nada, né?
não tem resultado nenhum que vale a pena na dependência química, né? Então, são uma série de desarticulações do processo de tratamento, da dependência química, que fica difícil. Tratamento tem. O tratamento é entrar com a questão do controle da compulsão, e aí vem a questão da medicação, que é fundamental. Aí vem o processo terapêutico, que é a questão de entender o significado da droga na vida da pessoa e fazer a mudança do estilo de vida, e dar ferramentas para ela poder lidar com essa vida sem as drogas, né? Outras fontes de dopamina, né, Robson? E a outra questão é fazer o tratamento familiar para entender essa codependência dessas pessoas e ajudar as famílias também a superarem e aprender a lidar com esse dependente químico, o retorno dele, e criar um ambiente favorável para esse dependente químico entrar no mercado de trabalho, para buscar o quê? Autonomia financeira, emocional e afetiva. Né? Então, o tratamento é esse. O melhor tratamento é não adoecer, mas adoecido existe um caminho. Só que esse caminho, ele não é organizado, não é estruturado, né? E aí as comunidades terapêuticas, nesse ponto aí, elas, na minha opinião, elas fazem um trabalho maravilhoso, porque entre o controle da compulsão, que é feito ali até com uma internação, 3 meses, medicação, e a mudança do estilo de vida, é um eito isso aí. Não é uma coisa que acontece porque o indivíduo quer, né? Então, ele precisa ficar num ambiente protegido, um ambiente que seja organizado minimamente. As comunidades cumprem esse papel, né? Então, a época, aí muita gente vai conhecer a Shérida, quando ela estava à frente das comunidades terapêuticas aqui em Goiânia, eu falei para ela, aqui em Goiás, eu falei, Shérida, vamos sentar com o governo, vamos criar um selo das comunidades terapêuticas, um selo de qualidade. A comunidade terapêutica tem que ter isso aqui, vão criar uma linha direta da associação das comunidades com a comunidade, para as pessoas poderem ligar e falar, estou com um problema assim, assim, assado. Para onde que eu posso encaminhar? O que eu faço? Né? Serviço de saúde pública, em termos de saúde mental e dependência química. Mas isso não anda, porque cada comunidade terapêutica, ela está preocupada, eu entendo o que o Robson falou, como é que ela vai dar 3 refeições para os acolhidos amanhã. Esse que é o problema dela. Como é que eu vou ter pão e leite amanhã para o café da manhã? O que eu vou servir no almoço? E como é que eu vou servir o jantar? Só que elas fazem um papel fundamental, né? Só que elas estão sendo bombardeadas de uma forma injusta, de uma forma desonesta intelectualmente, e por setores que não deveriam, a própria universidade, né? A academia, ao invés de ir lá para dentro para entender o que é uma comunidade terapêutica, eles vão lá e bombardeiam as comunidades terapêuticas. Então, existem tratamentos, né? Em tese, na teoria, mas com essa desorganização que nós temos da rede hoje, dificilmente nós vamos conseguir fazer um tratamento ou uma proposta de tratamento que seja minimamente decente para a sociedade e para atender. Aí aparecem aqueles absurdos que a gente vê aí. A mãe que vai lá e acorrenta o filho em casa para ele não sair para usar drogas, né? Aí a gente vê uma família desesperada aí que coloca numa clínica particular que chama comunidade terapêutica, paga R$2.000, R$3.000 por mês, e o cara fica lá dopado de medicação, sem fazer nada e tal, e dá 3 meses lá, a família pagou R$9.000, R$10.000, ele fala, ele tá bom, tá de alta. O cara sai sem a medicação, 15 dias depois ele voltou a usar. Né? Então são esses absurdos que a gente tem aí, né? Porque muitos deles baseado no desespero e a falta de resposta que o poder público dá para essa questão. E o nosso grande problema é esse, sabe? O nosso grande problema é esse, porque transtornos mentais de dependência química é uma patologia que vai ser tratada no âmbito do poder público, porque existe uma coisa aí fundamental que a gente precisa também, que é a repressão. E nenhum de nós vai fazer repressão. Quem vai fazer repressão é a Secretaria de Segurança Pública, para fazer isso, que é a diminuição de oferta das drogas, né? Eu preciso, de um lado, diminuir demanda e, do outro lado, diminuir a oferta. E quem diminuir a oferta é a Secretaria de Segurança Pública. Enquanto tiver isso aí, né, nós temos hoje uma epidemia de cocaína em Goiânia. Você vai em setor marista, setor bueno, setor oeste, grande parte dos bares ali tem ali o traficante plantão ali, né? Até a cocaína paraguaia, que é a melhor e tal, tem tudo isso aí, né? Então, agora, o poder público não sabe disso? Está ciente disso? Tá. Agora, nós temos CAPS, tem condição de tratar disso? Não tem.
Chega em qualquer CAPS, segunda-feira, 2 horas da tarde, para você ver o que você vai encontrar. Mal você vai encontrar um grupo ali fazendo artesanato. Quais os programas de geração de renda que os CAPs têm, que a RAPS tem? Quais são? Artesanato? Quem é que vive de artesanato no Brasil? A não ser o Poteiro, né? Cirão Franco, né? Que era o pintor e tal. Mas quem é que vive de artesanato no Brasil? Né? Então, essas questões, a gente tem que sair desse, né, pegando um paralelo aí com o Robson, né, esse país faz de contas, né, a lista do País das Maravilhas, e parar de colocar a culpa nos outros, igual a RAPS faz, e começar a enfrentar um problema. E nós precisamos de todas as mãos. Se a gente tiver a prevenção, o tratamento, a reinserção, comunidade terapêutica, clínicas particulares, hospitais gerais, RAPS, etc, 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 mesmo assim nós não vamos dar conta. Bacana. Vamos lá. Aline, eu acho que nós precisamos de responder as perguntas que estão sendo feitas aí, até para a gente, em respeito aos nossos participantes, né? Esse tema aqui, a gente poderia ficar até meia-noite, né, Aline? Mas, realmente, eu nem vou entrar nessa temática última aqui, até porque se eu fizer alguma participação numa resposta aí, eu respondo isso. Viu? O Robson, participa rapidamente aí para nós poder devolver para a Aline aqui, para ela passar para a Fabiana e para os demais aí que estão com a mãozinha levantada. Toda vez que o Alfredo fala, né, ele fala de um assunto pertinente, eu só queria contribuir. Eu falei assim, eu vou aumentar de novo. Disso que ele está falando aí, a gente também está vendo aí nesse questão, não só o uso de drogas. Quando você vê o aumento do uso de drogas, você vê muito o aumento do uso de drogas no perfil familiar, né? O uso exagerado de muitos jovens hoje, essas festas, shows, e no sertanejo, mas isso sempre houve, né? Hoje a gente tem agora as drogas do século, né? Que hoje já começam a pegar a criança até dentro de casa e o pai não percebe, né? Celular, Sim. né? Celular. E a outra mais usada entre os jovens, que está submersido, a ABAD hoje travou uma luta ferrenha aí com a campanha, né? Que é a questão dos cigarros eletrônicos que estão sendo muito usados aí pelos jovens. É isso aí. Robson, inclusive eu quero direcionar a primeira pergunta para você, que a Natividade fez, né, para você, de forma muito objetiva, compartilhar aqui conosco. O que a droga substitui na sua vida? É a pergunta da Natividade, que está participando aqui conosco. Eu acho que a amiga, né? O pai, a mãe, substitui, né? Na hora porque o momento em que você vai buscar a droga, né? Que você vai buscar, por exemplo, solução para qualquer coisa, seja um trauma. Eu feri, né? Se você é uma criança, é a mãe que vai cuidar. Você é adulto, é o médico, né? Eu estou com a dor de cabeça, a solução ali é o remédio, né? Eu estou com a crise na minha vida, uma crise familiar, às vezes você tem que tratar com o psicólogo. No meu caso, é a minha melhor amiga que resolve tudo, né? Na hora que dá a crise, o problema, né? É aquela que me faz até esquecer, às vezes, que eu sou um cristão, filho de Deus, né? Então, é uma coisa... É triste ter que admitir essas coisas, mas, infelizmente, é a verdade. Nesse caso, é a primeira amiga que a gente recorre na hora dos piores problemas, ou então nos melhores problemas também, né? Da hora boa. Obrigada, Robson, pela sua resposta. Fabiana, se possível, abra sua câmera, abra seu áudio e faça a pergunta, por gentileza. Fabiana, nos ouve?
Talvez ela esteja com dificuldade para fazer a pergunta, nós vamos avançar um pouquinho e logo Sim. mais eu vou te trazer a oportunidade novamente, tá, Fabiana? Ou se você preferir também compartilhar conosco no chat, fique à vontade, tá? Que eu faça a leitura da sua pergunta. Então, vamos avançar aqui no nosso encontro. Por gentileza, Wender. Bom, pessoal, boa noite aí. Eu sou o Wender Vieira, sou o diretor aqui geral da Liga Terapêutica. A Liga Terapêutica é uma empresa que trabalha com a formação e qualificação de pessoas para lidar com a questão do acolhimento, né, do tratamento terapêutico. A gente tem algumas propostas de formação, de qualificação profissional para esse, né, para esse universo. Nós temos um curso nosso que é o Psicoteologia. A gente tem aqui, inclusive, hoje, pessoas participando conosco aqui que são alunos, ex-alunos, pessoas que já, inclusive, foram formadas por nós dentro dessa abordagem psicoteológica. A gente também tem aqui conosco professores que estão conosco aqui, professor Júnior, e nós temos o nosso curso na área de psicanálise, atendimento psicanalítico clínico, psicanálise clínica, são formações que nós fazemos, e desde 2018, início de 2019, a gente tinha um sonho e vinha compartilhando esse sonho com algumas pessoas, e uma das pessoas especiais que a gente sempre compartilhou esse sonho foi com o pastor e professor Carlos Torres, né, que lá para trás, inclusive, antes da pandemia, caminhava com a gente, né, ombreava com a gente aí essa proposta, esse projeto da Liga Terapêutica, e e lá atrás a gente sonhava, né, porque caminhávamos juntos nessa questão das políticas públicas sobre drogas aqui no estado de Goiás e especificamente em Goiânia, assim como os demais aqui que estão participando, falando aqui. Eu também venho, né, desse universo das comunidades terapêuticas, né? Minha primeira experiência foi com o Movimento Jovens Livres, depois eu tive a oportunidade de participar, até de auxiliar, de ajudar outras comunidades terapêuticas aqui na região. E eu compartilhava com o pastor Carlos, do nosso desejo, dentro da Liga Terapêutica, de ter um curso de capacitação, de formação para esse universo terapêutico. Foi quando, então, a gente, lá para trás, chegou a estruturar, né, a começar a desenhar esse projeto, mas aí veio a pandemia e isso acabou atrapalhando a gente. Agora a gente está retomando esse projeto e a gente está com essa proposta do nosso primeiro curso aí, né, de formação, de capacitação, para né, formar esse profissional terapeuta em dependência química, e a gente começou aqui essa série de lives aqui que a gente vai, né, inclusive quer estender para continuar tratando, para continuar avançando, para continuar trazendo aí temas pertinentes, né, dentro desse universo que nós vamos trazer aqui, para responder questões cruciais e importantes como essas que nós estamos respondendo aqui, mas também para promover, né, esse nosso curso de formação em terapeuta em dependência química. E nesse caso, essa proposta nossa aqui, a gente está fazendo ela, nós desenhamos, né, ela para ela ser presencial para Goiânia e região, uma vez que a gente entende que qualificar um profissional, qualificar uma pessoa para fazer o acolhimento, para fazer o atendimento a um público tão especial e tão especializado, tão sui generis, como é o público, né, da dependência química, não é uma tarefa, vamos dizer assim, para ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma, né, a toque de caixa. Então, o que eu vou rapidamente aqui passar para vocês é só para que quem está aqui hoje possa conhecer um pouquinho dessa proposta, conhecer um pouquinho, né, desse nosso projeto, desse nosso sonho, porque isso é um sonho, né, estamos tentando concretizá-lo, estamos tentando tirar isso do papel e trazer para a realidade. Já existem, inclusive, algumas pessoas que estão aqui conosco, que são pessoas interessadas, que são pessoas que já têm, inclusive, manifestado o seu desejo e interesse em participar dessa nossa primeira turma de formação nesse curso de terapeuta em dependência química, e eu vou apresentar para vocês aqui assim, ó, tá aí do lado, no slide de vocês,
o conteúdo programático do curso de terapeuta em dependência química, que vai passar por várias temáticas que irá qualificar muito bem esse profissional para que possa entender, como a gente falou aqui nessa nosso encontro aqui, dessa problemática da droga enquanto uma questão de saúde mental, e que envolve múltiplos fatores, né? Que é uma questão multifatorial, e aí aquilo que nós estruturamos, aquilo que nós organizamos aqui, é justamente para trabalhar, né, todos esses aspectos que envolvem tanto a pessoa que está vivenciando o processo, tanto a pessoa que está, vamos dizer assim, lidando com a dependência química, quanto também os seus familiares, uma vez que a gente sabe, né, que vinculada aí a um dependente químico tem uma família também adoecida, ou antes, ou durante, ou pós, né, o adoecimento desse indivíduo dentro da família. E aí, está aí para vocês, a gente vai falar sobre a história das drogas, conceitos gerais, né, sobre drogas, diagnóstico do uso, abuso e dependência de substância psicoativa, perfil dos tipos de usuários, né, as comorbidades, decorrências, inclusive, dessa doença, prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, com ênfase, né, ao contexto familiar, como já foi colocado aqui, né, a questão, por exemplo, da droga, ela passa por 3 fases, né, então a gente tem que trabalhar, por exemplo, essa questão da prevenção, se a gente quiser realmente tratar, né, esse problema de uma forma mais ampla, toxicologia das drogas 1 e 2, aspectos psicológicos da dependência química, valores humanos, a nova política sobre drogas no nosso país, ele tem uma política pública, infelizmente não funcional, não funcionando, não criando os efeitos e resultados que deveriam, mas existe uma política, né, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual e municipal. Diga-se de passagem, no nosso estado, infelizmente, né, após aí esse novo governo, as nossas políticas foram, infelizmente, desmanteladas, né, hoje a gente praticamente não está tendo aparato nenhum para salvaguardar essa questão, por exemplo, das políticas públicas do nosso estado, na nossa cidade, né, na nossa capital, algo que a gente precisa, inclusive, movimentar, a gente precisa retomar. Bases técnicas relacionadas à clínica e tratamento de dependência química, fase de um atendimento terapêutico, tipos de abordagens terapêuticas aplicadas ao tratamento da dependência química, a abordagem psicanalítica utilizada no tratamento da dependência química, psicoterapias breves como estratégia de cuidado e acolhimento de dependentes e seus familiares, intervenção breve e entrevista motivacional, grupo de autoajuda, orientação familiar, prevenção de recaídas, autocuidado e revisão do terapeuta, estágio supervisionado para a atuação do terapeuta em dependência química. Todos esses conteúdos foram selecionados, foram cuidadosamente escolhidos para fazer parte, né, da estrutura dessa formação, que vai, nesse caso, ter aí uma carga horária de 240 horas, distribuída na duração de 12 meses, né? É um perfil dos nossos cursos de formação aqui na Liga Terapêutica, tem essa duração de 12 meses, e aí eu estou trazendo aí para vocês essa formação nossa, né, em terapeuta em dependência química. Ela vai contar com professores com especialização em trabalhos realizados no atendimento e cuidado do dependente químico, como o caso, por exemplo, do professor Carlos, né, do pastor Carlos. A gente estendeu o convite aí para o Alfredo, para também fazer parte aqui. A gente tem outros professores, outros profissionais aqui muito gabaritados, muito, vamos dizer assim, muito aprofundados nessa temática aqui, irão fazer parte do nosso quadro aqui de professores, né? Professor Roberto Alves Pereira, a gente vai ter o professor Roberto Alves Vila Verde, e a gente está ainda trabalhando aí para ter pelo menos uma representante aqui do sexo, né, Carlos, para conversar conosco aqui. A questão do público-alvo, esse curso aqui de formação, ele vamos dizer assim, voltado para pessoas que trabalham com a questão, né, desse universo terapêutico, psicólogos, psicanalistas, e pessoas que já têm comprovadamente alguma formação terapêutica de uma outra abordagem e que gostaria, de alguma maneira, de se especializar
no cuidado, no acolhimento terapêutico de pessoas com a dependência química e seus familiares. Tá? A Liga Terapêutica, como empresa devidamente constituída para isso, é ela que vai expedir a certificação e habilitação, né, desse profissional. Quem nos conhece sabe, né, que a gente já faz isso com os nossos outros cursos de formação, e agora a gente vai fazer isso também, né, qualificando e certificando esse profissional para atuar profissionalmente, seja dentro dos ambientes, né, que tem essa demanda, que tem essa exigência, que tem essa necessidade, ou seja mesmo em consultório, seja mesmo no atendimento individualizado, vamos dizer assim, faz parte da nossa proposta, do nosso objetivo, né, a qualificar esse tipo de profissional e certificar esse tipo de profissional. E a nossa formação aqui, a formação do nosso curso de terapeuta em dependência química, ele está estruturado, essa formação está estruturada no tripé teoria, supervisão e prática, né? Contemplando aquela ideia de que aqui nós não queremos discutir, sabe, aqueles termos que eu acabei de apresentar, ficar ali naquela coisa só teórica, não. A ideia aqui é uma pessoa que não saiba nada, ou saiba, já tem algum conhecimento, mas que pouco, pegar essa pessoa e levar ela ao final do curso, ao final da formação, com competências, com qualificações, com entendimento, com recursos, né, com ferramentas, para que ela possa conseguir ofertar um atendimento realmente qualificado, um atendimento realmente, assim, especializado para esse público, que a gente sabe, por exemplo, que não é algo, vamos dizer assim, fácil, não é algo simples, não é todo, por exemplo, psicólogo, ou psicanalista, ou terapeuta aí, que está devidamente preparado para fazer esse acolhimento, para fazer esse tratamento, para realmente fazer essa intervenção. E a ideia nossa aqui é que aqueles que fizerem essa formação conosco, eles estejam preparados de forma prática, de forma, né, vamos dizer assim, uma qualificação profissional para ofertar esse serviço, para ofertar esse atendimento. Ok? Esse é o nosso site, através lá do nosso site, da Liga Terapêutica, a pessoa já pode acessar a página, e ali no site ele vai ter todas as informações detalhadas, né, sobre objetivos, sobre requisitos, inclusive também até sobre valores que nós iremos praticar para essa nossa proposta, para esse nosso curso, tá? Nós estamos aí com o lote de antecipação, com 12 vezes 197, né? A gente está fazendo questão, inclusive, de publicizar isso, de mostrar isso para vocês aqui hoje na nossa live aqui, para incentivá-lo para que você, né, aproveite aí exatamente esse lote de antecipação e faça para a gente, né, faça para você, né, o favor aí de aproveitar essa mega oportunidade aí para você se tornar mais rapidamente um dos nossos futuros alunos desse nosso curso de formação em terapeuta em dependência química, ok? Era isso que eu tinha para poder falar, né, para poder apresentar aqui para vocês, para a gente aproveitar esse espaço, para a gente aproveitar aqui, né, esses profissionais, esses especialistas e, nesse caso, a participação aqui brilhante, né, e muito enriquecedora do Robson, que, mesmo não sendo, vamos dizer assim, o especialista do ponto de vista acadêmico, sei lá, né, ele não apresentou as credenciais dele aqui, mas ele pôde, com certeza, contribuir muito aqui para o nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, né, de todas essas questões que foram levantadas aqui. E agora eu queria passar a bola de volta para a Aline, para que a Aline, né, passasse aí para a contribuição e para os questionamentos aí dos participantes para com os nossos especialistas aqui convidados hoje. Eu gostaria, inclusive, de frisar que já existe data certa para o início, né, desta formação, que vai acontecer dia 24 de fevereiro. Então, feche a sua agenda, garanta a sua inscrição, aproveite esse lote de antecipação, né, porque como você viu aqui no nosso encontro de hoje, é muito vasto, né, é muito amplo, é importante o conhecer, porque dentro de
tantas, talvez, dificuldades, né, que existem, nós podemos, através do nosso conhecimento, impactar. E se nós nos posicionarmos, né, no zelo, no cuidado para com o próximo, a nossa informação, a nossa capacitação, ela vai alcançando. E toda vida ela tem valor, né? Às vezes a gente acha que é um trabalho tão pequeno, tão, né, mínimo, mas faz muita diferença. Nós podemos ver isso claramente no testemunho aqui do Robson, que esteve aqui conosco hoje, o impacto que a transformação, né, todo o processo gera na vida dele, né, a oportunidade dele, ali ele compartilhou a questão da própria filha, né, desse acompanhamento, então, assim, vale a pena, né, não se sinta, como se diz, uma agulha no palheiro, eu vou fazer qual a diferença? Muita, isso eu posso te afirmar, tá bom? Não desperdice a oportunidade. Se você, inclusive, está neste encontro de hoje, é porque algo te chamou a atenção, tá bom? Então, faça você parte dessa nossa primeira turma de formação. E na oportunidade, eu quero compartilhar a pergunta da Fabiana. Ela não conseguiu abrir o áudio, né, Fabiana? Mas a pergunta dela foi: por que sentimos tanta dependência do álcool? Para os nossos convidados, por gentileza, alguém pode abrir o áudio, por favor, e responder a Fabiana. Por que sentimos tanta dependência do álcool? E antes da resposta, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, já vai levantando a mão, que eu vou abrindo a oportunidade na sequência que a mão for levantada, ou deixa aqui sua resposta para poder a gente abrir esse espaço para essas respostas, para seguirmos para o final do nosso encontro de hoje. Ok, muito bem. Fabiana, e os nossos demais ouvintes aqui, é o seguinte: a humanidade sempre buscou por alguma substância que altere a sua memória, a sua psique. A humanidade busca isso. E o álcool foi, inclusive, é uma das primeiras substâncias, inclusive presente lá na Bíblia, né? Quando cita lá a história de Noé, você vai ver ali a presença do álcool. Por quê? Porque facilmente o ser humano conseguiu extrair das plantas o álcool, né, através da fermentação. Então, obviamente, Fabiana, e isso também tem comprovação, né, que nós vamos recebendo essas informações genéticas, e isso está se alastrando de uma forma extraordinária, inclusive neste momento, junto ao sexo feminino. É uma observação empírica da minha parte, porém, qualquer pessoa que quiser fazer essa observação, faça. Pergunte aos seus pais se na época que eles eram jovens, se tinham tantas mulheres bebendo nas mesas como existe hoje, né? E, obviamente, muito mais. É claro que essa informação genética passa, sim, através do pai, naturalmente, mas muito mais, com toda certeza, através dessa mãe. Tendo em vista também que o álcool é uma substância extremamente volátil, né? É uma molécula extremamente volátil e que facilmente conversa com outras moléculas dentro do nosso organismo. Então, o álcool, ele trafega em todo o nosso organismo com muita facilidade. Aí o ser humano encontra ali uma forma, né, de esconder, de resolver as suas questões emocionais no álcool, sendo ela ali uma droga lícita, e que dificilmente a sociedade só vai te reprimir ou te recriminar depois que você tiver no uso complicado, no uso abusivo do álcool. Então, em razão disso, cada vez mais o nosso consumo de álcool tem aumentado extremamente. Então, essas são as razões, né? O nosso organismo aceita muito bem, o álcool está disponível agora 24 horas por dia com as distribuidoras, né? Então, é isso. A disponibilidade
e a facilidade com que nós temos de aceitar o álcool. Eu queria complementar um pouco essa resposta aí para a Fabiana, né, do meu ponto de vista. Você sabe por que a gente sente falta? Porque é prazeroso, né? O pastor Carlos falou aí uma questão muito interessante, né? Mas o álcool é cultural, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nossos avós e talvez nossos pais tinham o hábito de tomar uma cachaçinha antes do almoço para abrir o apetite e tal, mas era uma cachaçinha, depois ia trabalhar e resolver o problema e assim por diante. O álcool sempre esteve presente, mas o problema dessa questão de sentir falta do álcool é que o álcool é associado a quê? Né? Quando você pensa em álcool, o que você pensa? A questão social, a reunião de amigos, a prazer, a diversão e assim por diante. Né? Então, o álcool ele é associado a essa questão do prazer, essa questão da socialização. E ele realmente faz isso. Né? O álcool é bem interessante, que ele é uma droga que ele passa pelas 3 situações. Ele, no primeiro momento, era uma droga estimulante do sistema nervoso central, fica mais desinibido, mais falante, mais brincalhão, mais acessível. É uma droga, depois, perturbadora do sistema nervoso central, quando a pessoa, o indivíduo está alcoolizado, né? Aí ele se torna bravo, dirige bem, né? E assim por diante. E depois ele tem uma função ali, uma atuação depressora do sistema nervoso central, que é o indivíduo que não consegue, por exemplo, andar em linha reta. O sistema nervoso central dele está totalmente afetado. Afeta a memória, equilíbrio, e se ele continuar fazendo uso, leva até o coma. Então, o álcool é associado a essa questão do prazer, da socialização, né? E isso aí é uma coisa que faz a gente sentir falta. Eu coloquei no chat aí, viu, Aline, uma sugestão de um filme chamado Drunker, né? Ele é baseado em uma história de um psiquiatra dinamarquês que fala que a humanidade está um gole abaixo do que deveria estar, né? E aí é um grupo de professores que reúne e tentam colocar essa teoria. Isso é um caso verídico, inclusive. E ver se essa teoria é verdade. As consequências, não vou dar o spoiler do filme, não, mas no final vocês vão ver. Então, esse é o problema, além da questão do estímulo. Só para fechar isso, Fabiana, para você lembrar um pouco, assim, para a gente pontuar isso, você já viu uma propaganda, por exemplo, de cerveja? Geralmente é o quê? Ou é um churrasco, todo mundo se divertindo, bacana, feliz, ou é chegar num bar, todo mundo feliz, um garçom sorridente, todo mundo limpinho e tal. Eu tenho uma curiosidade muito grande e a vontade de fazer uma propaganda da saída do bar. Né? A chegada, tudo bem, eu quero ver a saída do bar, como é que é a saída, né? Lá pelas 11 horas, meia-noite, como é que essa turma está saindo do bar. Só que isso não vai ser nem um pouco agradável, né? Então, além dessa questão genética, essa questão congênita, a questão social, né? A presença da bebida alcoólica dentro de casa, o pai quando bebe, a mãe quando bebe fica mais feliz, mais sorridente, mais mão aberta. Então a criança acaba associando isso. A bebida alcoólica é uma coisa boa. Meu pai bebe e fica feliz, então é uma coisa boa. Então a gente vai criando essa associação, essa normalidade da bebida alcoólica na vida das crianças, e a partir daí você já cria pelo menos uma barreira, né? Já quebra uma barreira de resistência ao uso de álcool. E a partir daí o apelo da sociedade para fazer o uso, né? Alfredo, aqui em Goiás nós podemos adicionar aí 2 fatores que eu acho que são preponderantes, têm aumentado o uso, se é assim que eu entendi a pergunta da Fabiana. Primeiro, a música sertaneja, né? Não basta apenas ser chifrado, a gente tem que pegar, beber todas e raspar esse chifre no asfalto. E a gente acha bonito, canta esse negócio, rapaz, uma lindeza, assim, né? Com a boca cheia, assim, falando, né, que eu vou fazer isso e que é lindo fazer isso e aquela coisa toda, e isso é super, mega power incentivado. Outra coisa é a quantidade enorme, por exemplo, de distribuidores de bebida que abriu, que tem aquecido, que tem, né, movimentado o comércio de bebidas aqui, por exemplo, no nosso estado, na nossa capital. Né? É notório, não tem nem como não ver isso, não tem nem como não perceber. Hoje, qualquer rua, qualquer lugar, qualquer bairro, tem 20, sei lá, 10, 15, 20 distribuidoras por metro quadrado. Tem até um aforismo, né, o Éder, que fala, né, Goiás não tem mar, mas tem bar, né? Então,
A partir daí, né? São Paulo, por exemplo, é interessante, você vai conhecendo outras culturas, São Paulo, Paraná e tal, o pessoal sai para comer. Eu vou para um restaurante comer, aqui a gente sai para beber. Né? O goiano sai para beber, ainda fala, não vou comer não, porque atrapalha beber. Né? E aí é para beber mesmo, de barriga vazia, para ficar intoxicado. Então, a questão cultural envolve isso, a questão da socialização e assim por diante. Né? A partir daí, a gente tem um problema na disseminação do álcool. Né? Numa sociedade reprimida, difícil, complicada, corrida, estressora, neurótica que nós estamos vivendo, né? O álcool aí como um relaxante aí, e facilitador das relações sociais, vai ter um espaço imenso aí. Então, de novo, né, nós estamos falando de situação de dependência aqui, nós estamos falando de uma questão multifatorial. É difícil a gente pontuar isso só um motivo ou uma linha, né? É verdade. Fabiana, espero ter contribuído aí, explanado bem a sua pergunta. Eu quero informar que no nosso chat aqui, eu deixei, inclusive, o nosso site da Liga Terapêutica, ligaterapeutica.org.br, para que você acesse ali, conheça um pouco do nosso trabalho, em específico essa da formação, qual vai se iniciar 24 de fevereiro, tá bom? Se você tem mais alguma pergunta, fique à vontade para levantar a mão ou mandar aqui, que nós estaremos respondendo. Eu quero agradecer a presença de todos, né, em especial aqui do Alfredo, Robson, Carlos, né, o nosso diretor Wender, também a nossa diretora Iraildes, que esteve aqui conosco também, em especial você, tá bom? Esse evento foi programado totalmente para você que nos ouve, para você que demonstrou interesse, obrigada pelo seu tempo, né, nós queremos honrá-lo. Estaremos aqui ainda até às 21h30, 2 minutinhos para encerrarmos aqui o nosso cronograma de hoje. Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, né, fique à vontade, tá bom? Senão, damos por encerrado o nosso encontro da noite. Obrigada. Ô, Aline, só avisando o pessoal que a gente está, né, ou seja, já organizando e programando para ter outros encontros como esse. Então, quem tem interesse em, né, seguir a sequência, inclusive, que nós vamos trabalhar aqui dentro dessas temáticas, né, dentro dessa área, permaneçam lá no grupo, porque aquele grupo lá vai ser o lugar onde a gente vai compartilhar, onde a gente vai, né, dar acesso a esses encontros aqui feitos pelo MIT, né, da Liga Terapêutica. Inclusive, no próximo encontro, eu gostaria de que a gente tratasse mais especificamente sobre a questão dentro dessa temática do tratamento. Não sei se está mais aqui conosco, mas eu tinha convidado e ela tinha vindo uma pessoa participar conosco, que é alguém que está vivenciando aquela situação de buscar uma saída, uma solução, tratamento para o filho. E eu gostaria de, assim como foi feito com o Robson aqui, de que a gente abrisse o espaço no nosso próximo encontro para ouvir, para, né, compreender, para refletir sobre os desafios para o familiar, os desafios, né, para as pessoas hoje, na busca de um tratamento que resolva. Que eu conheço de perto esse caso e sei que essa pessoa já passou por várias clínicas e algumas comunidades terapêuticas aqui e fora, né, do estado, e o efeito, os resultados que isso tem, por exemplo, produzido, têm sido muito pequenos. Eu acho que a gente precisa discutir isso aqui também. Beleza, quero aqui agradecer todos os participantes, a nossa organização fantástica aí, e, né, contamos com todos vocês para a próxima. O Alfredo falou assim, que queria ver a saída do bar, eu postei o vídeo lá no nosso grupo, lá, mostrando como é que é a saída do bar, depois vocês podem ver como é que é lá. Não é legal, não. Alfredo, Robson, suas palavras finais e nosso muito obrigada, por gentileza. Bom, obrigado a todos, né? Obrigado ao pessoal por tudo. Para mim foi um privilégio aqui estar participando com vocês, né? Pedir depois, de uma forma, eu coloquei a droga como essa coisa assim tão necessária na minha vida,
e às vezes as pessoas olham isso com um perfil assim, nossa, mas como que ele fala isso? Que às vezes as pessoas esperam, né, que a gente diga ao contrário, né? E a gente traz aí o que é realmente verdadeiro, o trauma, muito que a gente vive. E queria também aproveitar a oportunidade aqui com vocês, né, de que querem que, como o rapaz que me perseguiu, ele citou que é importante quem está querendo lidar com a área, com psicoterapeutas, os alunos, os professores. Quero abrir o convite para todos vocês amanhã, a partir das 20 horas da noite, né? Participar também, assistir, acompanhar lá o nosso podcast Sobriedade e Paz. Amanhã a gente vai tratar de um tema muito pertinente para o momento, que é as datas comemorativas, né, de final de ano e o impacto que ela causa nas vidas dos dependentes químicos, das pessoas que às vezes estão em casos de recuperação e quando chega em final de ano botam tudo a perder e saem das comunidades terapêuticas. Então, a gente vai ter lá 2 pessoas lá que já passaram por essa experiência lá, compartilhando isso, né, os presentes são até terapeutas que hoje trabalham diretamente com dependência, além de compartilhar, né, um pouco da experiência no seu dia a dia, eu vou falar um pouco também da sua história. No mais, obrigado, pastor Carlos, aí, mais uma vez, obrigado, Alfredo, obrigado, Aline, obrigado a todos os participantes. Alfredo? Pois é, eu queria aproveitar esse momento para agradecer, né, o convite. O Carlos já é um parceiro de longa caminhada, né, Carlos? Isso aí. Meu eterno presidente do Fórum Goiano de Política sobre Drogas. Né? Vai ativar esses negócios aí, hein? Vamos botar esses negócios para voltar a funcionar, hein? Pois é, né? Tem algumas forças ocultas aí que estão trabalhando contra, né? Mas, enfim, agradecer, né, e parabenizar aí, né, a direção da Liga aí por esse momento, né? Tudo que qualquer momento em que a gente pode sentar e conversar e falar sobre esse tema, dependência química, né, política sobre drogas, eu acho que é importante. E eu acho que nós conversamos um pouquinho sobre em off, né? Não era oficial, mas eu acho que agora eu gostaria de deixar registrado. Não quero criar aqui nenhuma cisão, de nós contra eles, nada disso, né? Mas existe uma organização de pessoas, de grupos, instituições que têm uma visão diferente sobre a dependência química, né? É a questão da liberação, é a questão da não internação, é a questão da redução de danos. E na experiência que eu tenho, isso são coisas bem prejudiciais, tá? São perspectivas ideológicas que não se sustentam na técnica. E eu acho que o que falta para a gente é uma organização para ter um debate mais aprofundado, mais sólido em relação a isso. Então, a sensação que eu tenho é que as coisas estão acontecendo porque estão ganhando no grito. Então, nós precisamos nos organizar de uma forma, de alguma maneira, e aí é uma coisa complicada, porque nós não temos tempo, né, porque a gente trabalha, né, mas nós estamos de organizar de alguma maneira para a gente começar também a fazer uma oposição ou até fazer os questionamentos em cima desse discurso. Então, eventos igual esse que a Liga está promovendo aqui hoje, esse encontro aqui, eu acho fundamental. E agradecer mais uma vez aí o convite, né, e a poder participar com vocês. E tem um carrapatinho que está aqui, que é a Ana Luísa, que está aqui do lado, aqui subindo. De vez em quando vocês viram as mãozinhas dela aí, né? Sim. Mas está aqui que está participando também. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigada a todos. Ponto, pode vir. Estamos encerrados. Boa noite a todos. Excelente semana. Restante de semana. Até mais. Boa noite, um forte abraço a todos vocês.